Tá sem microfone, Dê. Tá sem microfone. Tá bonito. Eu vi, você tá brincando. Não, ainda mas sabe aquela brincadeira? Confusão, né? Que tava assim. Eu não tô brincando. Não, vocês não estavam brigando. Tá meio ruim aqui. Elô, é bom cortar o microfone, mas é uma questão de dar uma transmissão. Você consegue trancar o microfone de todo mundo? Você podia deixar Aí todos vocês os microfones destravam. travados? Eu vou começar, então, agora, tá? Ok. Ana, você começa comigo? Boa noite. Eu queria dar as boas-vindas a vocês para esse seminário, que nós acreditamos vai ser bastante importante e útil. É mais um que é feito sempre em colaboração com o Instituto da Visão e o Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, até porque o Instituto da Visão vive e depende e só existe em função do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. É um dos braços do departamento da Paulista. E a coisa que eu mais me orgulho na vida é ver a quantidade e a qualidade de pessoas excepcionais na oftalmologia da Paulista, cobrindo todos os setores de doenças oftalmológicas, reabilitação, prevenção, clínica e cirurgia. Acredito que o exemplo que nós temos aqui hoje já mostra isso. Temos um grupo excelente discutindo os diferentes aspectos de herpes. Herpes, uma infecção viral que nos tem ainda muito a explicar. Nós, inclusive, vendo muitas coisas que estão acontecendo com o Covid agora, lembramos do herpes a toda hora, a questão de muitas vezes você manter um PCR positivo quando o vírus não está mais provavelmente infectante ou não, a dificuldade da latência, a dificuldade do diagnóstico, a dificuldade do tratamento. O herpes é e tem sido um dos grandes problemas da oftalmologia nos últimos 50 anos ou mais, porque antes disso ele era um problema, não era nem tão bem conhecido. E nós vamos começar então, a Ana Luísa vai coordenar isso comigo. A pessoa que está por detrás sempre de todos esses seminários é a Heloísa Nascimento. A Heloísa Nascimento é o backstage, é a pessoa que quase não aparece, mas vocês não têm ideia como ela manda em cada um de nós. Então, Elo, muito obrigado. Eu passo a palavra rapidamente para a Ana Luísa, então, para também dar as boas-vindas. Em seguida, nós vamos começar a discussão. A palavra está em aberto para vocês no chat direto. A gente vai ficar olhando o chat. Algumas perguntas a gente já vai trazer do chat diretamente para a discussão. Mas fique à vontade para criticar e mandar comentários e perguntas pelo chat. Tá bom? Ana. Boa noite a todos. Rubinho, é um prazer estar coordenando todo esse evento com você. Herpes é um assunto palpitante, tanto para doença externa, glaucoma, retina, úvea, e a gente com certeza vai aprender bastante com os especialistas. Nós sabemos que existem muitas dúvidas em relação ao diagnóstico de herpes, como fazer o diagnóstico clínico, que é feito na maioria dos casos, mas também como interpretar exames laboratoriais e cuidar dos pacientes que têm doenças que são tão debilitantes. Eu tenho certeza que casos excepcionais vão ser apresentados e é claro que a oportunidade que nós temos é de estar sempre aprendendo em conjunto com o Instituto da Visão. Nós temos essa plataforma no Instituto, mas o departamento tem os seus eventos e as suas plataformas também acontecendo ao mesmo tempo. E a gente sabe que o nosso braço empresarial é o Instituto da Visão. Nós somos um braço acadêmico e temos a oportunidade, o know-how empresarial. Então, eu queria dar boa noite a todos e já abrir a palavra para a Denise. 8h03, nós estamos com 253 pessoas já participando. Denise. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com os colegas da oftalmologia
tanto da Unifesp quanto da comunidade oftalmológica. Já vou colocar minha aula para a gente não perder tempo. Aula não, apresentação de caso, né? Vamos aqui. É um caso razoavelmente simples, mas eu acho que vai dar para a gente repassar por todas as fases da doença herpética corneana, né? Então, é um paciente de 65 anos, aposentado, ele é do interior de São Paulo. Há mais ou menos 2 semanas, ele vem se queixando que o olho direito dele estava vermelho, com embaçamento visual, sem dor, fotofobia, lacrimejamento. Essa foi a queixa que ele apresentou para mim quando chegou no consultório. Ele tem uma blefarite bem severa, não trata corretamente, ele tem aversão de fazer limpeza, massagem. Ele foi a um oftalmologista na cidade dele, o oftalmologista atribuiu que o problema era a blefarite, mas como ele teve melhor, acabou indo para em consulta, né? Ele tem de doença sistêmica somente um diabetes controlado, e eu vou mostrar como ele chegou. Esse é o olho esquerdo, esse é um paciente que eu vi pela primeira vez no dia 30 de junho de 2011. Dá para perceber que ele já tem um pouquinho de triquíase, né, por causa da blefarite. E esse aqui é o olho direito, o olho que ele estava com uma inflamação crônica. Dá para se perceber também a blefarite mais severa, né, às custas de uma meibomite significativa. A córnea realmente parecendo um edema. Uma inflamação que diferencia um pouco, porque ela tem um componente de injeção ciliar bastante significativa, não é aquela inflamação difusa de uma blefarite só irritando a superfície ocular, tem alguma coisa acontecendo na córnea pela injeção ciliar. Alguma hipótese diagnóstica, eu coloquei esse slide só como uma maneira de provocar, né? Porque a hipótese diagnóstica dele é bem clara, né? Quando você põe um corante vital, aqui a fluoresceína, você percebe que ele tem uma úlcera de córnea, né? Com um aspecto dendrítico, já abrindo para um aspecto geográfico, né? Bulbo terminal. Não estava em uso de corticoide na teoria, então eu acredito que foi realmente um atraso diagnóstico, a abertura maior dessa lesão dendritiforme para uma geográfica. Então, só para a gente fazer uma revisão rápida, as formas, né, do herpes são a dendrítica, que todo mundo sabe, a geográfica, a neurotrófica, várias crises, olho trabalhado, olho com perda de sensibilidade grave, a estromal imune, quando tem um ataque da imunidade para um vírus que não está ativo, um vírus morto no estroma corneano, a pior de todas, que é a estromal necrosante, né? Graças a Deus extremamente rara. Você tem um mecanismo combinado, o vírus vai para dentro da córnea e a reação imune também funciona. Então, esses pacientes perdem estroma muito rápido e perfuram, né? Então, é uma das mais graves. E a endotelite, a maioria muito tranquila na forma de ciforme, a forma linear muito grave, né? Então, o diagnóstico foi fácil, de uma úlcera dendrítica evoluindo para geográfica. Existe essa revisão sistemática da literatura da Cochrane, que ela é atualizada com muita frequência. A última foi 2015, pararam não sei porquê, mas que mostra que os antivirais dessa nova geração, tanto no uso tópico como no uso sistêmico, eles são muito equivalentes para tratar a doença epitelial infecciosa. Então, nós optamos por usar o aciclovir oral, 400 miligramas 5 vezes por dia, num uso de 5 a 7 dias, dependendo da resposta, né? Esse paciente era aposentado, então ele preferiu uma coisa menos onerosa para ele, e o sistema de saúde dá o aciclovir, né? Então, a gente optou pelo aciclovir. Certamente, se fosse uma outra condição, eu teria usado como primeira indicação o valaciclovir, né? E ele teve uma resposta muito boa. Em 5 dias, praticamente, a lesão geográfica, dendrito geográfica, tinha sumido, ainda com bastante edema de córnea, né? A gente completou os 7 dias de aciclovir terapêutico, passamos para aciclovir profilático, introduzimos o acetato prednisolona por causa do edema de córnea e da inflamação, né? Com 1 mês e 21 dias, o quadro estava totalmente controlado, um pouquinho de alteração de superfície ocular, mas para um paciente que tem blefarite e certamente uma diminuição da sensibilidade de córnea, ele sempre vai apresentar essa alteração de superfície ocular. Então, a gente orienta bastante, qualquer problema entra em contato,
pela superfície ocular ou tanto pelo herpes, apesar que ele disse que nunca tinha tido herpes na vida, não tinha herpes no lábio, nada, bom. E assim, o quadro foi desde 2008, 2011, com muitas idas e vindas do consultório, um momento porque a blefarite piorava muito, né? Então ele tinha bastante secreção, olho bastante vermelho. Um segundo episódio em 2013 de outra lesão dendrítica indo para a geográfica de novo, né? E outras que eram muito mais blefarite do que realmente o herpes, né? Então, alguém já pode começar a imaginar por que não põe ele em profilaxia antiviral prolongada, pensando que esse paciente teve um dendrite em 2011 e outro em 2013, não vale a pena a profilaxia prolongada, né? É muito melhor você orientar o paciente, que qualquer coisa ele procure o consultório, do que você manter a medicação. Se é um paciente que faz 2, 3 dendritos por ano, aí já é outra coisa. Então, já se pensa mais em colocar na profilaxia antiviral prolongada, né? Então, esse paciente me liga. Tem uma coisa aqui que eu não estou conseguindo ver. Pronto. O paciente me liga em 25/3/2014, 6 horas da manhã. Meus pacientes têm meu celular e os pacientes assim que eu considero mais graves, tem até o telefone da minha casa, e disse que ele vinha vindo já algumas semanas com o olho vermelho e que ele estava com muita dor. Tinha acordado com muita dor, coisa que ele nunca tinha tido nesses anos todos de acompanhamento. E também disse que tinha uma bolha dentro do olho dele. Então, pedi para ele vir urgente, né, pro consultório. Opa! E quando ele chegou no consultório, ele estava assim. Então, ele tinha dor, o que realmente não é muito esperado para um paciente de ceratite herpética, porque normalmente, né, eles têm uma sensibilidade corneana diminuída, né? Mas tem que se pensar que esses pacientes têm a famosa alodimia, às vezes eles têm uma dor neuropática, né? Mas nesse caso, tamanha quemose que ele tinha, uma infiltração perilimbar bem exacerbada, dava para imaginar que talvez ele tivesse também com umerite, né? Isso foi a última vez que eu tinha visto antes desse dia, foi 5/11, pedi para ele voltar em 4 meses, e quando ele estava para voltar, teve a instalação desse quadro clínico. Então, aqui vale outra pergunta. É um quadro clínico que preocupa? E por que é um quadro clínico que preocupa em herpes, né? Então, primeiro a gente faz um diagnóstico. Ele tem uma úlcera, o que realmente é preocupante, né? Porque esses pacientes, principalmente se ele tiver com processo de melting, de necrose, eles tendem a perfurar muito rápido. Ele tem um infiltrado esbranquiçado, que, claro, pode ser uma infecção secundária, mas pode ser sim uma necrose do estroma corneano por causa do herpes. Ele tem um edema generalizado da córnea. Ele tem uma reação de câmara anterior e uma pressão de 39. A pressão de 39 aponta que ele esteja com uma trabeculite, ou seja, tem herpes na câmara anterior. Então, aí dá para entender também o processo de dor, né, de uma irite. É claro que a gente esperaria que numa irite a pupila tivesse mais miótica, mas são pacientes que inflamam muito a íris e ela acaba não respondendo como o livro fala para a gente, né? E aí, o que mais assusta realmente é a perda, né? Eu tirei uma foto mostrando a periferia da córnea, tem edema, ou seja, ela está com uma espessura, mas quando você chega perto mesmo do centro da lesão, com a perda do epitélio e com a infiltração, você vê que já tem aqui uma perda significativa do estroma corneano, né? Então, aí, sem dúvida nenhuma, a gente está enfrentando, né, uma apresentação da ceratite por herpes simples na forma estromal necrosante, que, como eu falei, ela tem um risco grande de perfurar, né? E como que a gente acaba atuando, né? E realmente são os casos mais preocupantes. O diagnóstico é clínico, é claro que você pode, a Elô tem um trabalho lindo, né? Parte da tese dela, fazer PCR nessa lesão e mostrar que tem realmente herpes. Algumas pessoas seriam até mais agressivos, fariam PCR de câmara anterior, mas o diagnóstico clínico, ele deixa, você conhecendo o paciente, o histórico dele, o padrão de recorrência, deixa você muito à vontade para o diagnóstico de ceratoveite estromal necrosante com trabeculite, né?
E esses casos requerem um tratamento muito agressivo. Aí você dá um antiviral e corticoide sistêmico, você tem que promover rapidamente o fechamento do epitélio corneano para parar esse melting. Se você não consegue, é melhor colar esses pacientes antes que eles perfurem. Não precisa dar colírio para glaucoma, você desinflamando o olho como um todo, desinflamando a trabeculite, a pressão tende a voltar ao normal, a não ser que é um paciente com muitas recorrências, aí vira um glaucoma secundário, cicatricial, né? Então, não precisa mesmo, porque você está querendo promover a cicatrização da superfície ocular, e o colírio de glaucoma vai atrapalhar muito nisso, né? E para as pessoas que não se sentem à vontade de, talvez, clinicamente fazer o diagnóstico do herpes, sim, você pode fazer uma raspagem para ver se é uma cândida, porque é cronicamente doente essa superfície ocular, se eventualmente é uma ceratite bacteriana, né? E a dor está justificada por tudo isso que nós falamos. Bom, esse paciente em especial, eu optei por entrar com valaciclovir, 500 miligramas. A dosagem para herpes simples é de 12 em 12 horas, mas para ele, para parar rápido a infecção estromal pelo herpes, eu dei de 8 em 8 horas. Mesmo sendo diabético, eu entrei com prednisolona 60 miligramas por dia, pedi para procurar o endocrinologista dele. Entrei com doxaciclina, coloquei aqui para mostrar que ela repara mais rapidamente a superfície ocular e fecha esse epitélio, né? Tópico, não precisa entrar com nada, somente um lubrificante para ajudar no deslize do epitélio corneano e nessa cicatrização. Novamente, é controverso o uso da profilaxia antibiótica. Muitos preferem pecar pelo excesso e entrar com antibiótico porque tem um epitélio aberto. Eu prefiro evitar, é mais uma droga que vai me complicar no sentido de fechar esse epitélio corneano, né? Então, esses são pacientes que você olha com 24 horas, olha depois com 2, 3 dias, e aqui a gente tem, ele começou esse processo no 25/3/2014, e 2 dias depois, eu vi com 24 horas, mas eu fotografei só 2 dias depois, ele já estava com a inflamação ocular razoavelmente controlada, né? Mas aqui já chama um pouco mais atenção. Então, a gente vê que o epitélio não fechou, que ele tem uma perda razoável de substância, mas mesmo assim eu preferi não colar, porque, a meu ver, não havia uma progressão tão significativa desse afinamento. Eu preferi esperar e conseguimos um sucesso, entre aspas, razoável, porque ele acabou ficando com afinamento corneano, mas controlamos a superfície ocular dele. Aqui, novamente, pode vir a discussão do tipo, agora você colocaria esse paciente em profilaxia antiviral prolongada? Mesmo aqui, eu não colocaria. É um paciente que teve, nesses anos todos que eu acompanho, 3 crises de herpes. Bem orientado, esse paciente deve procurar. Eu falo assim, não são pacientes assim, tem uma doença junto com esse herpes, uma blefarite, mas não é difícil um paciente que tem herpes acabar reconhecendo que ele está diferente do que é uma blefarite, né? Então, você conversa, você orienta, mas não é errado para os que gostariam de entrar com profilaxia antiviral prolongada. Então, só para fazer um resumo, né? Isso é em 2009, 2019 foi a última vez que eu vi. É claro que ele tem uma perda da transparência, é claro que ele ainda tem depósito de cálcio e umas opacidades. Esse é o outro olho que estava numa crise de blefarite, estava vermelho. Frustra um pouco, né? Porque a primeira vez que eu vi ele estava assim, aqui lógico que ele já tem uma perda de visão, mas herpes é assim mesmo. Então, só para resumir, para não passar o horário, então, uma regra ou um recado que eu poderia passar para vocês é nunca realmente subestimar as queixas de um paciente com herpes, né? Tem a blefarite, tem a com olho seco, o paciente reclamou que está com olho vermelho, você tem que estar disponível para ver esse paciente. É um amigo que você compra para o resto da vida, né? E conhecer o passado desse paciente, como ele se comporta com as recorrências, até como ele se comporta no sentido de procurar o médico, é também bastante importante para você decidir o que você vai fazer com esse paciente, né? O diagnóstico, a meu ver, em herpes, eu quero ouvir pessoas com muita experiência, doutora Ana,
é o diagnóstico clínico. Raramente você precisa identificar com outras coisas, mas não é errado, como eu já disse, se você optar por fazer uma pesquisa laboratorial, né? Conhecer muito as primeiras manifestações e as infecções recorrentes do herpes, tratar o aumento da pressão só observando. Esses pacientes reduzem muito rapidamente, desinflamando o olho. É importante usar corticoide no herpes, é muito importante, mas tem que ser por via correta e com muita parcimônia, com muito cuidado. E, por último, a manutenção a longo prazo de profilaxia antiviral é cabível em casos graves, é cabível em casos em que você tem mais do que 2, 3 recorrências em um ano. Então, eu agradeço muito o convite, estou super à disposição para a gente discutir, inclusive com os colegas que estão assistindo. Obrigada. Muito obrigado, Denise, inclusive por ter mantido o horário tão bem assim. Denise, você quase deu a entender que talvez uma blefarite crônica, uma estafilococcus crônica, pudesse desencadear a quadro de herpes, como algumas pessoas já acreditaram. Você acha que seria possível? Não. Não há, eu omiti, mas esse paciente tem síndrome do pânico. Eu acho que o estresse dele é muito mais desencadeador do que a casada com psiquiatra, eu entendo que você tem que valorizar bem essa parte. Você também não... Tem uma das perguntas, você não entrou com o cicloplégico, mas uma das imagens que você mostrou é uma pupila semidilatada, talvez mostrando que o paciente tenha tido um bloqueio por causa do glaucoma. Ele tinha atrofia de íris. Como é que você maneja a questão do cicloplégico em herpes? Nossa, Rubinho, desculpa, eu esqueci de falar, eu entro mais com atropina, eu não gosto do cicloplégico porque ele acaba trazendo um pouco mais de célula inflamatória. Esse paciente foi atropinizado, sim, eu esqueci de falar. Mas sempre quando eu tenho um paciente, principalmente com pressão alta, com reação de câmara anterior, eu ciclopegio. Nos dendritos mais simples, pode ser que eu não faça isso. Mas nesse caso em especial, com muita necrose e tudo, eu cicloplegio. Agora, eu queria saber, se eu puder fazer uma pergunta, se vocês colocariam esse paciente em profilaxia antiviral prolongada. Pois é, eu ia te perguntar isso, eu sei que é uma pergunta que não tem resposta, mas muita gente quer saber. Quanto tempo você daria Valtrex para ele, de 12 em 12 horas, ou uma vez por dia, ou 5 vezes por semana, por 1 ano, 6 meses, 3 anos, ou não daria? Que tipo de acompanhamento sistêmico, com exames ou sem exames? Tá bom. Para avaliar algum tipo de toxicidade hepática? Tá, então, o racional de entrar com a profilaxia antiviral são pacientes que têm recorrência em alta frequência ou pacientes graves, que você sabe que são pacientes que têm apresentações graves e não cuidam. Normalmente, eu faço profilaxia na atualidade com o valaciclovir. Não prescrevam Valtrex, porque ele continua caro, desculpa o nome comercial, mas caiu a patente do Valtrex, então o valaciclovir, mesmo os genéricos, tem uma eficácia boa e com preço bem mais razoável de uso. Então, eu prescrevo valaciclovir 1 vez por dia, e se eu entro com profilaxia, eu estou imaginando usar por pelo menos 6 meses, idealmente 1 ano. Tem pacientes, eu já ouvi palestras de colegas que são muito dedicados ao estudo do herpes, que às vezes eles ficam com antiviral para sempre, né? Como a valaciclovir e o aciclovir são a mesma droga, só que com liberações de maneira diferente, né? O Valtrex tem uma liberação uma quantidade maior, com uma posologia menor, você teoricamente não precisa fazer exame, porque o aciclovir oral é um uso muito seguro no paciente, né? Eu acho que a gente pode, uma vez por cada 6 meses, 1 vez por ano, pedir uma creatinina, que é por onde a maior excreção do aciclovir é dada, mas fora isso não faria nada. Se for um paciente, obviamente, com uma insuficiência renal, mesmo assim o uso oral não é tão problemático, mas claro, eu avisaria o nefro dele e pediria para o nefro acompanhar, né? Fora isso, mais nada. Eu quero aproveitar para parabenizar você, que fala que é um caso simples, né? Não é nada simples esse caso. E a gente tem algumas questões que poderiam ser discutidas e serem diferentes. Então, uma questão é a seguinte: quando ele voltou com muita dor, com aquela aparência de infiltrado, eu teria colhido o material. Porque naquele momento eu estaria já pensando numa infecção concomitante, secundária. Então, essa seria uma
alternativa interessante. Outra, que eu uso a profilaxia de antibiótico tópico em situações onde eu tenho uma área desepitelizada maior, não no dendrito, mas se eu tiver uma úlcera geográfica ou mesmo uma necrosante, eu vou usar, e eu nunca vi isso ser problema. A outra questão é usar o Diamox para tratar essa pressão alta quando você não quer colocar medicação para glaucoma. Você tá deixa eu usar agora meu tempo um pouquinho de chato e coordenador, nós já estamos esgotando o tempo. A gente vai ficar 2 horas discutindo o caso da Denise. Vamos passar em frente para o próximo. Eu já tomei uma bronca aqui. Denise, parabéns. Quem é o próximo? Obrigada. Quem é o próximo? Cristina. Cris. Bem-vinda, doutora Cristina Muccioli. Agora sim. Está todo mundo me vendo aí? 417 pessoas estão vendo você. Opa! Olha, então eu vou mostrar o caso rapidamente, que é o mais legal aqui do meu caso, é o fim, que são as questões que eu gostaria de chamar a atenção. Ao contrário da Denise, como falou a Ana, eu não vejo nada de simples em herpes, e eu realmente fico com a orelha em pé com todos os casos. E esse caso aqui, uma paciente feminina, 61 anos, aqui de São Paulo, ela veio encaminhada pelo infectologista. Usava essas medicações que estão aí, negava qualquer história de herpes, não tinha nenhum... Nunca teve herpes. E ela falou que ela começou há 1 ano e meio com uma uveiite unilateral, tratada de diversas formas. Aí, há 6 meses, ela tinha sido diagnosticada com herpes, a uveiite, né? Aí entraram com aciclovir, maxidex, anti-inflamatório. Aí encaminharam para o especialista, porque disse que não estavam conseguindo tratar. O especialista trocou o maxidex por Predforte, pediu para ir no reumato e deu corticoide oral. Aí ela trocou de especialista de novo, que trocou o Predforte pelo Predmild, deu o Midriacil, e aí ela foi encaminhada ao infectologista porque o uveiite dela não melhorava. A última recidiva há 4 meses. Então, vamos começar a prestar atenção nos sinais. Há 1 ano e meio fazendo tratamento para uveiite, que não melhorava. Quer dizer, não curava, que ela melhorava e piorava. Então, o que ela tinha? Era uma uveiite anterior crônica, recidivante, unilateral. Ok. 20/50 de visão, um olho zeradíssimo, normal. A única coisa que ela tinha, marca de laser na FIO, alta míope. Ela tinha feito bem num passado bem remoto. E nada, zero sinal de qualquer coisa. Eu resolvi manter o que ela estava usando. Ela estava há 6 meses usando aciclovir e Predforte. Eu resolvi pagar para ver, mantive o aciclovir, deixei o Predforte, uma gotinha, e isso é uma conduta que eu faço, quer dizer, todos os meus pacientes eu mantenho por 1 ano, pelo menos, com o aciclovir via oral, e aí eu fui monitorando mês a mês. Isso aqui é mostrando aí, nada para ver aí no olho, porque não tinha nada, todo mês eu olhava, 0 célula, 0 flare, 0 tudo, nada. Aí eu resolvi, fez 1 ano, pedi alguns exames, fiz microscopia especular, ultrassom, ACT, tudo normal. Aí eu falei, vou começar a tirar a medicação dela. Nunca vi uveiite, nunca vi nada, era um olho normal. Bom, comecei a tirar a medicação lentamente, assim, homeopaticamente lentamente. E aí cheguei num momento onde ela começou com o Predforte, 1 gota em dias alternados e 400 miligramas do aciclovir. Fez 1 mês, passou para 200. Nesse miolo, ela chegou falando que tomou vacina da gripe e depois disso ela sentiu um desconforto, ardor. Bom, a visão baixou,
tinha 3 cruzes de célula, pressão aumentou, tinha flare, injeção ciliar, edema de córnea, precipitado serático, tinha precipitado serático aqueles pequenininhos inferiores e um central. Bom, mediquei, carreguei a mão no corticoide. No meio assim, da vacina também, ela referia o quê? Que ela teve um quadro de infecção urinária, foi tratada com antibiótico, corticoide oral e anti-inflamatório não hormonal. Passou 2 meses, eu levei para ver remissão dessa uveíte. Então, aí, tratei, 2 meses depois, a visão 20/60, a pressão normalizou, voltei para o começo. Mantive o aciclovir, comecei a tirar o corticoide tópico e o sistêmico, que não fui eu que dei. Ela estava já, alguém fez o meu trabalho e eu estiquei um pouquinho mais esse corticoide sistêmico, porque o clínico que deu aí para tratar essa suposta complicação aí urinária. Bom, 8 meses após a última crise que ela teve, aí já nós estamos falando em fevereiro de 2020, a visão 20/100, em função da catarata que piorou, começou com uma subcapsular, e ela apresentava já uma parte com uma lesão parcial do esfíncter iliano e algumas áreas de atrofia iliana. Pressão normal, fundo de olho inalterado, mantinha Predforte 1 vez por dia e o aciclovir 400 mg dia. Em meio à pandemia, agora em maio, me liga. Meu olho está raspando, minha catarata piorou, porque não é uveíte, eu não sinto nada de uveíte, minha visão diminuiu há 3 semanas. E eu tive uma infecção urinária que eu tratei por 5 dias. De novo. E ela começou o desconforto depois que ela tratou essa infecção urinária. Visão 20/400, 2 cruzes de sala na câmara anterior, abriu uma mega úlcera corneana sem infiltrado, pressão normal, colocamos uma lente terapêutica, medicamos de novo, aqui dá para ver, né, algumas áreas aqui de atrofia iliana, essa úlcera aqui de córnea, a córnea sem os infiltrados, assim, um discreto edema de córnea, e aí ela me traz também, junto a essa bagunça toda, ela fez uma sorologia para Covid, que teve um mal-estar, Covid IgM positivo. Continuava usando o aciclovir 800, Predforte, foi orientada aí para manutenção de cuidado, isolamento, e nós, depois de 1 mês, né, consegui ver a remissão de novo dessa uveíte que entrou em atividade novamente. E nesse 1 mês após esse IgM positivo para Covid, sorologia, ela repetiu a sorologia para Covid e IgG-IgM negativo. Então, aqui, olha, vocês lembram que eu falei que no começo o olho dela era absurdamente normal, e aqui, essa evolução aqui, quer dizer, ela teve uma lesão no esfíncter iliano, ela está cheia de área de atrofia iliana, e eu consegui, nessa última crise, manter essa córnea e voltar completamente ao normal, sem sequela, após 2 meses. A visão voltou 20/80 em função da catarata, 0 reação de câmara, fundo de olho, pressão normal. Então, aqui vão minhas questões para a gente discutir. Quando a gente fala na ceratoveíte herpética, provavelmente a gente está falando do herpes zoster, né? E aí é uma teoria de que o que a gente tem é uma vasculite, e que essa vasculite ela pode causar algumas alterações, quer dizer, uma necrose isquêmica e causar essas complicações graves secundárias à vasculite e essa isquemia, como hipópio, enfema, atrofia setorial de íris, heterocromia, às vezes até quadros tipo oftalmia simpática e às vezes até os pacientes são parafitísicos. Ou seja, minha questão e o que eu apresento aqui, como pode uma paciente
cheia de remédio para o herpes, depois de um tempão, sem fazer crise, sem nada, a gente ainda vê essas complicações, tipo alterações do esfíncter, lesão do esfíncter, a alteração da atrofia iriana. Então, assim, eu tenho uma impressão aí, em função de tudo isso que acontece, que a gente sempre está junto com uma doença crônica e persistente, e que ela vai lentamente, e eu vou replicar isso para o polo posterior também, onde eu tenho muita experiência, né, de caso, de tudo que eu vejo, quer dizer, com longos follow-up, que a gente vê exatamente isso, quer dizer, a doença, apesar do que você faz, você vai vendo piora, você vai vendo sinais que não são imediatamente relacionados à gravidade, assim, de crise ou frequência de crise. Então, será que realmente isso ocorre por uma persistência de uma alteração imunológica? E aí, olha, é isso aqui. Por que esse paciente evolui para quadros como esse? Quer dizer, será que a gente tem que carregar mesmo mais na mão? Normalmente, eu não tiro essa única gota de corticoide aí, que o paciente usa a perder de vista aí para sempre. E aí, a única vez que eu vou tirar, porque nunca vi uma crise, quer dizer, eu vejo uma recidiva, uma evolução assim, então, realmente, será que a gente tem que carregar mais a mão aí na quantidade, ou no tempo, ou na frequência do corticoide, não do antiviral? Outra questão também, e a Denise já deu o gancho para eu falar sobre isso, é em relação aos gatilhos inflamatórios. Então, eu chamei a atenção lá, essa paciente, ela tomou vacina, teve infecção de urina nas 2 crises maiores que ela fez, foi submetida ao estresse, quer dizer, como todo mundo, o estresse do Covid, teve alteração, teve Covid positivo, quer dizer, então parece que não é só, a gente fala, imunossupressão, o herpes é oportunista, blá, blá, não. Quer dizer, a gente tem muitos outros gatilhos que a gente não dá bola e que, na minha compreensão, deveríamos, porque talvez se a gente tratar o gatilho, a gente tem menos recidiva, a gente tem melhor evolução, mas também é outro ponto para a gente discutir aqui. E outra coisa, quer dizer, será que a gente usa o herpes também como fator prognóstico, como cofator para ir para associação com o Covid? Quer dizer, tem pipocado aí na literatura, eu fui procurar, tem alguns casos, especialmente quem tá mais ligado nisso não é o oftalmo, é o pessoal da dermato, mas tem casos também da neuro, falando sobre essa, talvez aí, essa cofatora de associação. E há uma ideia, assim, eu lembro a primeira aula do Granato que eu assisti, ele falando, quem tem H1N1 não vai ter Covid. Quer dizer, depois isso já caiu por terra. Por causa da competição, o vírus vai competir na mesma situação. Não é verdade. Quer dizer, também aqui a gente não sabe, eu também não sei. E aí eu encerro aqui, abrindo a discussão e falando que eu acho que em herpes também a gente tem muito mais dúvidas do que certezas, né? E é caso a caso, dia a dia e problema a problema. É isso aí. Obrigado pela oportunidade de aprender muito aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, Cris. Eu queria, respondendo algumas perguntas já do chat, e a Cristina abordou isso, não há indicação individual para sorologia de Covid. Sorologia de Covid vale para dados epidemiológicos. Todos os experts, e na Academia Nacional de Medicina eu tenho tido 6 horas de aula de semana nisso, todos os experts frisam muito isso. Não há sentido nem diagnóstico individual você ficar pedindo IgM ou IgG para Covid, porque tem muitas outras causas e a interpretação dos resultados é muito complexa. Voltando à questão que a Cristina falou, eu acho que um ponto fundamental, que ela colocou muito bem, é a dependência do corticoide, né, Cris? O fato que o corticoide não pode ser tirado de uma vez, ele tem que ser mantido na menor dose possível
para manter a doença sob controle. Isso às vezes vai a quantidades homeopáticas, né? É uma dose de corticoide mais forte, aí você passa para mais fraco algumas vezes por semana, e de repente você tem uma gota de corticoide por semana e o paciente está ótimo. Você tira aquela gotinha que parece que não é nada e recidiva. Então, herpes de segmento anterior, como a Cris falou, é muito importante ser seguido, e a gente tem que ficar de olho não apenas na córnea, mas também no segmento anterior e, com frequência, alterações irianas também presentes. Tem algumas perguntas aqui no chat. Enquanto eu olho as perguntas, Ana, você gostaria de fazer algum comentário? Eu posso só... Claro. Na realidade, ela me trouxe o Covid. Ela teve um mal-estar, não sei o quê, e agora, aí, assim... Agora, eu já tive outros 3 casos que foram internados por causa de gravidade de isósteto facial e todos Covid positivo. Então, assim, não sei, é uma informação... Quando você fala, Cris, Covid positivo, está falando PCR ou sorologia? Sorologia. Sorologia não serve para nada, desculpa. É a mesma coisa você pedir sorologia para outras coisas. Sorologia não serve para diagnóstico individual de paciente com Covid. É coisa epidemiológica. Então, uma paciente teve o PCR colhido, deu positivo. Um paciente que depois eu até repeti o exame, ele tinha toda a alteração possível, dedímero, tudo do Covid. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe, vai saber, vai aprender, mas é só uma informação. Não estou falando, também concordo. Aliás, eu não peço Covid para ninguém, né? A menos quem está surtado em casa querendo fazer o exame. E não é só herpes. Por coincidência, o editor do New England Journal of Medicine, Eric Rubin, é um infectologista especialista em tuberculose. E conversando comigo, de repente veio o assunto, ele falou: Rubens, você percebeu que paciente com AIDS morre muito menos de Covid do que a gente poderia esperar? E é verdade. Como é que um paciente que tem AIDS, que tem a parte imunológica tão baixa, não está sendo dizimado por essa pandemia? Como você falou, né? Herpes a gente não sabe, Covid também não sabe, então aumenta a ignorância. Ana? Sem som, Aninha, sem som. O Michel está deixando você falar, pode falar. Não, nós podemos terminar o caso da Cris, porque a Elô já está preocupada com o próximo caso. Tá bom. Elô. Próximo. Próximo é o doutor Augusto. Doutora? Eu queria agradecer muito a presença do Paranhos aqui entre nós. Paranhos é um mega especialista em glaucoma como um todo. Ele não é um timolólogo, é um especialista realmente em glaucoma. Ele está acostumado a lidar com bichos ferozes e vai ser muito bom ter a presença dele aqui. Paranhos. Obrigado, Rubem, pelo convite. Eu fiz questão de aceitar. Embora eu acho que eu sou menos qualificado do grupo inteiro, porque eu mexo com um pedacinho da doença, que a gente brincava com a Denise, eu sou encanador para resolver o problema quando ele não resolve por si só. Eu vou mostrar um caso interessante, que a Denise conhece esse caso, inclusive. Deixa eu passar aqui. Não está indo para frente. Não está indo, eu vou interromper e vou voltar, tá? Só um instante. Não sei por que não está indo. Ok. Os meus conflitos de interesse. No caso clínico, é um homem de 59 anos, economista, que chegou com muita dor, fotofobia, lacrimejamento no olho esquerdo. De antecedentes, ele era o 3º episódio de ceratite herpética dele. E ele tinha... Eu gostei da discussão do gatilho, porque ele foi transferido, ele tinha uma vida muito tranquila como economista na universidade. Aí ele ganhou um cargo muito importante na Europa, mudou, morando sozinho. Aí ele teve, de novo, uma crise herpética, a mais importante de todos que ela já teve. Muito assustado com o tratamento que ele estava tendo na França, ele, por ser próximo da família, voltou. Eu examinei, ele já veio com diagnóstico de ceratite herpética. Eu vou mostrar as fotos para ficar mais fácil de entender. E as pressões, ele tinha 14 no olho bom e 20 no olho com
com a crise herpética. E no exame, para deixar bem claro, ele tinha uma córnea com uma espessura muito fina, a central de 320 micra. Ele chegou usando da França Tobrex, Valtrex e Isovirax pomada, e com muita dor. E esse aqui era o quadro como foi apresentado. Você vê que tem uma alteração, ela não tem úlcera dendrítica e tudo, mas ele tem um afinamento corneano importante, uma superfície corneana tudo irregular, mas ele não tem, e aqui uma imagem melhor, mas não tem aquelas úlceras dendríticas que a gente está acostumado, mas já era um quadro de ceratite estromal mesmo. Denise me corrige depois qualquer coisa que eu vier falar. E aqui já é difícil avaliar se tem gonocinéquia, se não tem gonocinéquia, já com vasos caminhando para a córnea. E aqui a foto de microscopia mostrando essa alteração central, essa miose, essa injeção ciliar que esse paciente tem. Não dava para ver reação de câmara anterior por conta da opacidade. Mas aí, talvez, isso aqui é uma coisa interessante. Um dos mecanismos, o principal mecanismo de hipertensão no paciente com uma ceratoconjuntiva herpética é a trabeculite, como a Denise comentou. Mas, assim, outras formas, quando o paciente chega assim com você com um quadro já estabelecido, já é o terceiro episódio dele, já podia ter gonocinéquia, poderia ser uma uveíte já em atividade com um componente cinequiante na câmara anterior. E aqui o OCT mostra que está completamente aberto. E aqui é uma imagem muito feliz, mostrando o afinamento corneano e a endotelite, né? Aqui, muito óbvio que tem uma alteração do endotélio corneano, né? E aqui um outro corte do OCT mostrando endotelite desse paciente com a ceratite estromal em atividade, né? E aí, nesse caso, discutindo com a Denise, a gente introduziu a Predforte de 3 em 3 horas. Aqui teve um pouco de controvérsia, né? Como vocês viram, a Denise não acha que deve dar a droga para baixar a pressão. Eu achei que tinha que dar a droga para baixar a pressão, porque uma córnea de 320 micra, que um 20 de pressão, pode ser até 40. E pode ser, inclusive, parte do componente de dor que ele estava tendo. Quando eu fui para a Denise, já estava com a pressão próximo de 10, mas era 20, com o Bigan foi para próximo de 10. Fazer um pequeno parênteses aqui sobre a importância das drogas. Eu gosto, Ana, da sugestão que você falou. Se não é para dar nenhum colírio por algum motivo, então que dê um Diamox, porque a gente não tem muita condição de saber como é que está a pressão verdadeira desses pacientes, né? E, eventualmente, ela pode estar muito alta, principalmente quando é uma ceratite estromal. Quando é só quando é só epitelial, não tem um componente estromal, é muito difícil, normalmente, no curso com hipertensão. Aí, um ano depois, ele recuperou completamente. Deixa eu te interromper só uma coisa. Oi? Deixa eu te interromper só uma coisa com a questão tonometria nesses casos. Você mudaria do tonômetro de Goldman para outro tipo de tonômetro para checar essa pressão? Sim, sim. Não vai ter nenhum tonômetro que meça isso daí de forma correta, né? Com toda deformidade corneana é complicado. Eu tenho o iCare e gosto de medir com o iCare uma córnea sadia e uma córnea onde está alterado. E nesse paciente, uma diferença de mais de 15 milímetros de mercúrio entre o centro da córnea e a córnea um pouco mais do lado, que estava mais íntegro. Não tem muita coisa publicada disso, mas na prática, no que a gente assume, é que a pressão está absurdamente hipoestimada, com 320 micra de espessura corneana. E a prova disso é que tudo passou, já não tem mais nenhum quadro inflamatório, e sem nenhuma indicação, a pressão é 14,7. Não é 7. Provavelmente é 14,14, ou um pouquinho até mais do que 14, esse olho esquerdo comprometido, né? Então, não é para dar aulinha, mas isso daqui eu achei muito bacana, que é um artigo de vocês da UVIT, que tentou normatizar, colocar definições. E para hipertensão, existe uma confusão muito grande, que é glaucoma e que é hipertensão. E aqui, no caso, usou um consenso que eu gosto, que chama uma tecnologia de consenso, chama Delphin, e que não é aquele que grita mais para impor o que ele acha que é certo. É um sistema de votação que fica um pouquinho mais correto, né? Para categorizar algumas definições, né? E aqui, hipertensão,
é aquela pressão alta que não causou lesão nem no campo visual, nem no nervo óptico. Mas agora, nesse caso meu mesmo que eu mostrei, como é que você vê nervo óptico? Como é que você vê campo visual num paciente como esse? Se você tem um quadro agudo, você pode até admitir que não é uma pressão alta que não vai causar lesão. A lesão você só vai conseguir ver depois. E o glaucoma, a gente tem mais receio para hipertensão crônica. Eu fico muito receoso de paciente que você não consegue fazer avaliação de campo visual, não consegue fazer OCT, não consegue fazer uma visão boa do nervo óptico, assumir que é hipertensão e aquilo lá durar meses. Aí eu prefiro pecar por excesso e admitir que aquilo lá seria glaucoma, né? Mas isso continua controverso. E aqui os fatores de risco para numa uveíte herpética para ter hipertensão, eu gosto desse trabalho. Esse aqui foi um trabalho publicado no American Journal de 2017, em que seguiu esses critérios dessa definição, dessa categorização de hipertensão e de glaucoma. Mas olha que coisa interessante, a uveíte herpética, hipertensão na uveíte herpética é próximo de 75% dos pacientes. E glaucoma, ou seja, aqueles que tiveram lesão, 15% dos pacientes. Então, vale a pena realmente preocupar, ainda mais quando eu escuto, não, a gente tem que manter um corticoide por muito tempo. Concordo, lógico, mas lembrar que a gente tem aí 5% da população que é corticossensível, o paciente não tem queixa, não percebe, e a pressão é difícil de medir, então a gente tem que tomar cuidado para isso. E os riscos para desenvolver um glaucoma seriam aqueles pacientes que têm muitos picos de pressão, e quem tem muito pico tem uma média muito alta. Esses picos a gente não vê com teste de estresse, a gente vê medindo mesmo no consultório. E aqueles pacientes que já tinham glaucoma, quer dizer, um fator de risco para desenvolver glaucoma é ter já uma escavação grande, ou seja, provavelmente já tinha. Lembrar que o córtico-sensível na população geral é 5%. O que já tem glaucoma é 25%, que é córtico-sensível. Então, a gente tem que tomar cuidado naquele paciente nosso, desafortunado, que além do glaucoma, além da lesão herpética, ele tem glaucoma já de base, né? Esse tem uma chance grande de descompensar esse glaucoma. E o uso de muita medicação e tratamento prolongado para glaucoma, você tem uma probabilidade maior de ter essa intersecção com glaucoma nesses pacientes com uveíte herpética. Última coisa que eu quero falar, para não estourar meus 10 minutos, que eu acho que eu posso contribuir alguma coisa, é quanto à gonioscopia, né? Eu quero mostrar esse caso aqui, por exemplo. Esse paciente ele tem uma hipertensão importante, aí a gente olha esse ângulo aqui e fala assim, não, esse ângulo está aberto, então ou deve ser o corticoide, ou deve ser uma trabeculite. Aí quando a gente faz uma gonioscopia bem feita, que é com indentação, que não substitui, o OCT não substitui, a gente vê que, na verdade, isso que você está achando que é trabeculado é pigmento acima da linha de Schwalbe, e aqui a gente vê goniocineca e só um pouquinho do trabeculado aparecendo. E aqui numa imagem maior, pigmento acima da linha de Schwalbe, pouco do trabeculado, quase todo cinequiado. Então, assim, muitas vezes quando a gente não entende o que está acontecendo, é que falta um pouco numa propedêutica mais aguçada, com gonioscopia com indentação, que fica mais claro que a gente consiga determinar a causa dessa hipertensão, no caso aqui, um glaucoma crônico de ângulo fechado secundário uveíte. E aqui mostrando que o OCT, eventualmente, para aqueles que a gente não consegue fazer gonioscopia, ele vai contribuir. E quem vai para a cirurgia, manter profilaxia, avaliar a coleta de material para PCR, a gente já teve oportunidade disso. É uma oportunidade ótima para fazer paracentese nesses pacientes, né? Lembrar que, invariavelmente, a gente vai usar corticoide animado no pós-operatório. E se vai fazer TREC ou tubo, depende muito da atividade, de como está o comprometimento da câmara anterior, se tem câmara anterior, e se está em atividade ou não está em atividade. Muitas vezes, a gente tenta TREC antes do implante valvular. Porque, olha, mesmo que ela saia assim, toda hiperemiada nos pós-operatórios iniciais, eventualmente ela pode ficar bem organizada e aí você pode usar corticoide à vontade para esses pacientes e tem uma resposta bastante razoável. E aqui uns casos, os pesadelos, se a paciente é com uma uveíte em que foi feita uma facotrec e que ele desenvolveu um glaucoma por bloqueio ciliar, e aqui no OCT de câmara anterior a gente consegue ver
o descolamento do corpo ciliar, rodando todo o corpo ciliar para frente, fazendo esse pesadelo que a gente tem, que é o glaucoma por bloqueio ciliar, que tem uma evolução boa, mas muitas vezes isso aqui é o que tira o sono da gente, é o pior resultado que a gente pode ter de pós-operatório, né? Tem que ser assistido de forma próxima, tem evolução boa, mas isso pode acontecer tanto com implante valvular quanto com trabeculectomia. Bom, desculpa ser telegráfico, eu queria passar muita informação das coisas que eu acho que bacana, que é um pouco diferente do que é o dia a dia nosso, de estar cuidando da hipertensão, que não foi suficiente se tratando só da inflamação que o paciente tem. Mensagem final: em uvite hepática, fator de risco para glaucoma é quem faz muito pico de pressão, ou seja, a média já é alta, quem provavelmente já tem glaucoma, quer dizer, tem razão de escavação de disco alta, quem já necessita de muita medicação, e no caso assim, das ceratites, quando tem ceratite estromal, aí a probabilidade de ter hipertensão é muito grande, quando é só epitelial, nem tanto. Bom, de novo, desculpa a velocidade, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Augusto. Obrigado, Paranhos. Acho que você cobriu muito bem essa questão, levando principalmente a mensagem que esses pacientes com glaucoma têm doença crônica, com uvite herpética e quadro de herpes, têm doença crônica, né? E muitas vezes acaba também usando muito corticoide e, com frequência, o pessoal esquece da pressão intraocular. Não olha o outro olho com todo cuidado, como você falou, tratando de detectar um risco para glaucoma até no outro olho, tomando cuidado. Às vezes os pacientes tomam muito corticoide, mais do que precisa, mas não têm o cuidado de diminuir a pressão intraocular. E quanto mais baixa a pressão intraocular desses pacientes, melhor, né? Levando também em considerações que você mostrou muito bem, a diferença de espessura corneana nas diferentes regiões, né? Quando você tira com uma tonometria, às vezes você muda um pouquinho só o lugar da córnea, a pressão já vem completamente diferente, né? Ana? Não, o Augusto falou sobre o iCare, e no caso da Denise, onde ela tinha uma lesão do epitélio e mais um espessamento de córnea, ela tinha edema de córnea, não afinamento. Você esperaria o quê se ela tem afinamento e inflamação? Uma córnea mais mole, a biomecânica está modificada, como é que você interpretaria a medida da pressão naquele olho? Difícil. A gente, na verdade, eu pego por excesso assumindo que ela está hipoestimada. Que edema também hipoestima. Na espessura de córnea aumentada, hiperestima em córnea que Deus quis que ela fosse grossa. Edema de córnea agudo, hipoestima a medida de pressão. Então, se ela tem afinamento do lado de um pedaço da córnea e o outro está edemaciado, provavelmente vai estar hipoestimado. Eu tenho uma coleção de tonômetro, né? Eu tenho um tonômetro até transpalpebral. O tonômetro transpalpebral, quando você não tem jeito de medir na córnea de jeito nenhum, ele é bem interessante, principalmente você faz assim, é um tonômetro russo, que agora tem até um representante no Brasil, está sendo vendido, está registrado na Anvisa, e a gente fez trabalho com ele. É bem melhor que bidigital. Ele é grosseiro, lógico, mas quando você pega, por exemplo, para herpes, que normalmente é monocular, né? Então você consegue comparar com o olho contralateral e ter uma estimativa da pressão para esses pacientes, né? Eu gosto muito do iCare. E gosto do Tonopen também, embora o Tonopen ele muitas vezes parece uma máquina geradora de número aleatório, o iCare ele tem uma confiabilidade muito maior. E eu tenho um iCare que eu consigo medir em qualquer posição. Eu não deixo de medir com Goldman. E agora eu tenho o CAT também, que é uma cabeça de tonômetro umbilicada que teoricamente não, eles já fizeram um estudo mostrando que é menos influenciável pela espessura corneana. Eu tenho essa cabeça de tonômetro também. Custa $80. Vale a pena experimentar para alguns casos de córnea muito fina. Agora, esses casos de córnea muito irregular, aí talvez, quando você olha os trabalhos, Tonopen, iCare, todos têm, como é que fala? Uma diferença muito grande com o Goldman. Talvez porque o Goldman está medindo errado. O Goldman é nosso gold standard, mas se você pega, por exemplo, um paciente que não tem pescoço, tem um busto muito grande, ele não cabe na lâmpada de fenda, e que você vai examinar, ele está fazendo um espasmo na pálpebra enorme.
O Goldman, ele é bom quando a medida do Goldman é bem feita e você consegue fazer isso direito. Para muitos pacientes, você não consegue fazer. E esses pacientes, o iCare é excepcional. Eu gosto muito do iCare. Tá ótimo. Acho que, Elô, como é que está o nosso tempo? A Elô vai falar agora. Ana, Paranhos, você tem razão. Aliás, eu costumo brincar, essas lâmpadas de fenda japonesas não são feitas para quem é peitudo ou barrigudo, né? É bem para físico do japonês. Muito difícil. Vamos lá, Heloísa Nascimento agora. Muito obrigado, Paranhos. Obrigado a Muita você. informação para a gente digerir e aprender. Heloísa Nascimento, como eu falei, é a pessoa que está no backstage, ela organiza todas as nossas reuniões, inclusive já está organizando a do mês que vem também, que vai ser com a doutora Midori, sobre cirurgia plástica. Em setembro nós vamos fazer uma mega reunião sobre toxoplasmose. Heloísa. Bom, vou mostrar um caso que tem 2 anos e que foi muito desafiador. E aqui eu agradeço a Camila, o Renato, a Gabi e o Dr. Rubens que me ajudaram na época. Bom, então é um menino de 31 anos que trabalha no mercado financeiro, asiático, natural e procedente de São Paulo. E muito importante que o irmão dele é neurologista. Histórico prévio ele não tinha nada, era rígido. E em 17 de outubro de 2018, então há mais ou menos 2 anos, ele teve uma dor à movimentação ocular do lado esquerdo, sem queixa visual, e foi prescrito anti-inflamatório não esteroidal tópico. Uma semana depois, ele teve piora da dor, olho vermelho e cefaleia, foi submetido a uma oftalmoscopia direta pelo irmão neurologista, que viu que o nervo estava elevado e hiperemiado, e então resolveu fazer uma pulsoterapia e corticoide oral, e pediu um campo visual, na suspeita de uma neurite autoimune. Uma semana depois ele foi internado, com piora da visão, e então a primeira avaliação oftalmológica, ou seja, já 15 dias depois do primeiro sintoma, em que foi diagnosticado a necrose aguda de retina no olho esquerdo e prescrito a ciclovir endovenoso 10 mg por quilo, 3 vezes ao dia. E dia 13 de novembro, ou seja, mais 2 semanas depois, ele começou com sintomas no olho direito e então foi encaminhado para a nossa avaliação. Esse é o primeiro campo visual que foi pedido pelo irmão neurologista, mostrando uma constrição, uma perda da visão periférica do olho esquerdo. Tinha toda a sorologia para outras infecções, sífilis, tuberculose e HIV negativo, toxoplasmose também, IgG e IgM negativo, e um IgG positivo para varicela zoster e CMV com herpes simples negativo. A visão, nesse momento, que foi a nossa primeira avaliação, quase um mês depois do primeiro sintoma, era 20/25 no olho direito e 20/40 no olho esquerdo. Ele tinha 4 cruzes de reação de câmara anterior no olho direito, que era o olho que não tinha sintoma inicial. No olho esquerdo, uma cruz. E o que me chamou muito a atenção, né, a pressão intraocular de 42 no olho direito e 18 no olho esquerdo, com uma paquimetria normal. Fundo de olho, eu vou mostrar as fotos. Então, esse era o olho direito. Parecia que ele tinha um pregueamento aqui da limitante interna, em direção inferior, e na periferia temporal inferior, uma necrose mais pequena, que tinha sido o primeiro achado no olho direito. E no olho esquerdo, bastante opacidade vítrea, a necrose já chegando no polo posterior. Então, vou mostrar aqui as imagens para vocês. E isso daqui com uma evolução do quadro, mesmo em uso do aciclovir endovenoso. Então, essa necrose de retina esbranquiçada indo em direção ao polo posterior é um diagnóstico clínico de necrose aguda de retina por herpes. E no OCT, no primeiro OCT, e isso eu queria discutir com todos os retinólogos, Dr. Michel, ele tinha também um descolamento seroso de retina no olho esquerdo, no olho direito, além de várias células no vítreo, e na época eu atribuí esse achado à atividade da necrose aguda de retina. Lembrando que isso já era novembro de 2018. Então, a gente tinha um paciente com resposta insatisfatória ao aciclovir endovenoso.
Então, estudando um pouquinho aqui, doutora Denise, até na época eu te liguei, porque eu resolvi dar uma dose enorme de Valtrex para ele, monitorando a função renal, que na época foi 8 gramas por dia, por via oral, e também dar o corticoide 40 miligramas por dia. Também tratei a uveíte anterior que tinha com corticoide tópico e atropina, e com pressão de 42, também achei melhor dar Ultimolol. Uma semana depois, ele evoluiu com descolamento de retina no olho esquerdo, como vocês podem ver aqui no OCT, e foi submetido a vitrectomia pelo Renato Passos, com análise do vítreo para PCR. Então, após a vitrectomia, ele mantinha o valaciclovir 8 gramas por dia, mais o corticoide, que estava 40. Para minha surpresa, precisão de 20 e 20 em ambos os olhos. A pressão controlou para 18 e 16. E o PCR no vítreo veio positivo para varicela zoster. Essa já é a foto do pós-operatório, então tinha diminuído a reação de câmara anterior. O fundo de olho do olho direito, que foi o segundo olho acometido, já com regressão das lesões de necrose. E o olho esquerdo, a gente achou melhor também fazer a FACO para possibilitar melhor a vitrectomia. E aqui a imagem do olho esquerdo, feita uma vitrectomia com óleo, e a gente fez muito laser até o polo posterior para não descolar mais a retina. Aqui o OCT do follow-up, então vocês veem que o descolamento seroso do olho direito sumiu. Esse foi o melhor dia dele, que ele estava 20 e 20 em ambos os olhos, com correção no olho esquerdo. E então a Gabi escreveu essa letra perguntando, né, se a gente não deveria introduzir o aumento da dose do valaciclovir nos casos que não respondiam adequadamente à dose habitual. E esse é o quadro dele agora, quase 2 anos depois, do olho direito e do olho esquerdo. Então, vocês podem ver bastante cicatrizado, retina colada. E a visão 20/20, 20/40, e muito interessante até para o doutor Augusto, ele nunca baixou a pressão do olho direito. Eu não consigo tirar esse estimolol. Mesmo sem reação de câmara anterior, mesmo sem predforte, sem corticoide tópico no olho direito, essa pressão continuou alta. E ele o óleo está emulsificado e tem um edema de mácula no olho esquerdo. Mas ele é um menino muito orientado e ele sabe que tirar o óleo pode significar o risco de descolar a retina de novo. E lembrando que agora ele tem 33, trabalha em banco, e ele não quer tirar o óleo de jeito nenhum. Mas tem esse edema de mácula e o óleo está emulsificado. E aqui, olha, ele voltou em fevereiro desse ano, um pouco antes da pandemia, de novo, com descolamento seroso no olho direito. E aí eu pergunto, poxa, eu fiquei morrendo de medo que isso fosse uma reativação do herpes. Nesse momento ele estava com Valtrex, um comprimido de 500 por dia. E eu resolvi acompanhar de perto, apostando que isso era uma serosa e que desde a primeira vez ele já tinha uma serosa no olho direito e que eu tinha passado batido porque o quadro inicial era de uma uveíte ativa. Então, sem fazer nada, somente acompanhando, esse descolamento seroso regrediu e ele continua hoje 20/20 do olho direito e 20/40 do olho esquerdo. O campo visual, apesar dos picos de pressão do olho direito e da pressão 18 com timolol, continua sem alterações, e o olho esquerdo com constrição do campo. E as minhas perguntas. O diagnóstico inicial de neurite com a pulsoterapia fez esse herpes ter uma evolução pior? A dose alta do Valtrex foi crucial para a boa evolução desse caso? Essa imagem no olho direito é uma serose? Como que eu devo tratar o edema macular persistente do olho esquerdo? Tiro esse óleo? O paciente não quer. E no olho direito, tem glaucoma ou tem uma alteração pela maculopatia? Então, esse caso foi muito desafiador e eu agradeço todos os comentários.
Deixa a tela aí, Heloísa, deixa a tela para a gente ver. Volta a tela lá, pontos para discutir, põe no modo de apresentação de slide. Eu queria primeiro lembrar um ponto muito importante, a questão do PCR. Como vocês veem, eu não sou um crente, eu não acredito em sorologia para Covid, e essa questão do PCR está sendo revisitada em medicina. O PCR positivo pode permanecer muito tempo. O André Maia, Eduardo Novaes, Heloísa, eu e mais outras pessoas publicamos no British Journal of Ophthalmology anos atrás pacientes com toxoplasmose cicatrizada, apenas com vitreite, que a vitrectomia mostrou PCR positivo para toxo, sem nenhuma lesão. Nós temos pacientes, agora eu estou seguindo um paciente que cirurgia em ambos os olhos de vitrectomia, um caso terrível, tratamento de 2 anos com Valtrex. Cada vez que ele faz uma vitrectomia em um hospital de primeira linha em São Paulo, PCR positivo para herpes. Então, PCR, a mesma coisa que o Covid, quer dizer, hoje a discussão do presidente da República é por que ele, com 3 semanas depois, continua com PCR positivo para Covid. Ele está infectante? Os chineses já mostram, vários autores mostram que paciente com Covid pode ficar com PCR positivo várias semanas sem estar infectante. E por isso aqui não se justifica nem ficar repetindo o PCR depois que o paciente já teve o Covid positivo para o PCR em alguma semana, porque pode vir positivo, pode vir negativo e não tem importância clínica nenhuma. Então, PCR positivo é muito discutido. Uma outra coisa, essa questão que você colocou do óleo. Eu tenho, sem brincadeira, pelo menos 2 vezes por mês, acho que 1 vez por semana, paciente operado de retina, que aí tira o óleo e descola tudo de novo. Os pacientes morrem de medo de tirar o olho, eu morro mais de medo ainda. Uma das razões, eu acredito, é que o paciente não é bem operado, o médico faz uma vitrectomia, enche de óleo e aparentemente está bem, quando tira o óleo descobre que a cirurgia primária não foi bem feita. Então, eu sei que o óleo é ruim, mas eu morro de medo de ver paciente meu tirar o óleo. Eu sempre espero o pior. Não sei se a Ana e os outros querem comentar os outros aspectos para eu não monopolizar demais. Ana. Elo, parabéns. Eu queria só lembrar o que a Elo colocou sobre o irmão neurologista. Elo. Era um paciente que trabalha no mercado financeiro, mas o irmão era neurologista e ele fez uma oftalmoscopia direta, viu o nervo elevado e permeado, achou que era uma neurite autoimune e fez uma pulsoterapia. E depois disso, teve um herpes comentar o caso. muito difícil de tratar. Uhum. Michel. Ok, você fez algumas perguntas muito importantes. A primeira que eu vou comentar tem a ver com o que o PCR, o Rubinho falou. Para necrose aguda de retina, o PCR pode mostrar resultado por um TEP do vítreo ou da câmara anterior de igual valor. Então, se você quer saber se é herpes simples, tipo 1, tipo 2, ou varicela zoster, o PCR da câmara anterior também serve, assim como do vítreo, né? No caso dele, se não me engano, 30 anos, né, 31 anos, é mais comum que no diagnóstico de ARN seja o herpes simples 2, mas acontece que é tão variável, pode ter tudo, pode ter varicela zoster, só que geralmente nessa situação de varicela zoster em ARN são pacientes mais velhos ou imunoincompetentes, né? Só que no caso dele deu varicela zoster, mesmo sendo jovem e imunocompetente. Só que ele realmente, aí indo para a sua pergunta, ele foi tratado com corticoide em dose relativamente alta, não no início foi tópica, mas depois sistêmica, para um pseudo-diagnóstico correto de neurite, mas que provavelmente já era uma manifestação da ARN. Aí eu acredito que sim, a pulsoterapia tenha piorado. A minha resposta para a sua primeira pergunta é que eu acredito que sim, porque ele não teve uma cobertura com antiviral enquanto usava a corticoterapia. É muito interessante a corticoterapia,
com cuidado, é claro, mas com a cobertura antiviral, que ele não usou no início, porque o diagnóstico inicial foi de neurite e não de necrose aguda de retina. Na sua pergunta número 2, a dose alta de Valtrex foi crucial? Geralmente, o uso atual mais recomendado, isso tem muita discussão, muita controvérsia, é o uso do valaciclovir oral, né, em dose alta, não tão alta quanto a que você utilizou, né, que é uma supra-threshold, e manter durante 6 meses, 1 ano ou até mais, dependendo do que foi, até dependendo da gravidade do caso, injeção intravítrea de antiviral, né, como Foscarnet, por exemplo, que tem sido também recomendado em casos graves, né? No olho direito, minha impressão, estou indo pergunta por pergunta, tá? E depois a gente pode abrir para discussões e debates e discordâncias, né? Eu acredito que sim, ele teve uma serosa, ele estava usando inclusive cortisona e ele teve uma serosa recidivante depois tardiamente. Eu acho que você suspeitou de serosa no início, né? Você só não firmou o diagnóstico, mas estava entre as suas hipóteses. E eu acredito que seja assim, uma serosa com uma arne leve naquele olho, muito pior do outro olho. E nessa situação, além de usar corticoide e com uma ameaça tão grave de visão, quem não ficaria estressado e pode ter uma serose? Eu entendo que possa ter coexistência das duas coisas. Então, como tratar o edema macular persistente no olho esquerdo? Bom, ele fez um tratamento extenso com vitrectomia, óleo de silicone, e aí eu entro na questão do laser. Ele poderia ter feito só laser do olho esquerdo. O laser funciona quando o vítreo, e aí é um viés, é um bias, né? O laser funciona para prevenção de descolamento de retina em necrose aguda quando o vítreo é claro. Quando o vítreo é claro, o caso é menos grave. E também quando tem menos de 25% da retina afetada. Então, nesta situação, não era menos de 25% da retina afetada. Ele, apesar do vítreo ser relativamente opaco, eu acredito que tenha sido adequadamente indicada a vitrectomia. Eu acho que o laser foi assim bastante intenso e extenso, talvez mais do que eu gostaria, porque ele ficou com um campo visual bem restrito, e o laser deve ser sempre posterior à área da necrose, não na área da necrose. Foi feita na região posterior, mas foi feita uma região bem extensa. Em geral, eu não acho que é tão necessário, porque sobrou praticamente só a região das arcadas vasculares. Remover o óleo, eu também sempre tenho receio, Rubinho, como uma situação dessa, principalmente em necrose aguda de retina, onde você tem uma área extensa do epitélio pigmentado, como nesse caso, exposta. Quer dizer, o risco de PVR, tração tangencial e redescolamento é grande na remoção de óleo de silicone. Já é em torno de 10% a 20% pós-PVR normal. É muito maior após o descolamento de retina com necrose de retina, que tem fibrose, retina atrófica, áreas extensas de ruptura de retina coalescentes, periféricas, muitas vezes por mais de 180 graus, às vezes até 360. Então, é uma situação que eu teria receio. Mas, para tratar o edema de mácula do olho esquerdo dele, eu acredito que seja necessário, sim, a vitrectomia e remoção de uma membrana epirretiniana e tração epirretiniana que ele tem na mácula do olho esquerdo. Já desde o início, inclusive, ele tinha um descolamento posterior parcial de vítreo com membrana epirretiniana. Então, é uma questão de correr o risco ou não nessa situação. Não tem uma resposta certa para isso. Tem que ser debatido com o paciente essa questão. Com relação ao glaucoma do olho direito, eu deixo a pergunta em aberto, porque aí também tem área que eu não me meto onde não conheço tão bem. Eu acho que esse glaucoma por óleo, não sei se o Paranhos está aí ainda, quer falar alguma coisa, eu morro de medo também desses glaucomas com óleo. A pressão alta dele não é nem do olho esquerdo, é no olho direito que nem teve uma serose leve. Não, mas o campo tá legal, tá bom. Não sei se a gente tem tempo para mais pergunta, Elô, temos que passar já para o próximo, belíssimo caso. Algumas perguntas aí falando da por que a gente sabe que... Bom, vocês têm o chat, aí vocês olham o chat, tem vários comentários interessantes. A Luciana Peixoto também já reforçou a ideia que você pode ter PCR positivo sem estar mais infectante, porque baseado em muitos pacientes que foi feito
cultura na China e outros países, e esses pacientes têm PCR positivo, mas o vírus não dá mais cultura positivo. Agora, vai saber, né? Heloísa, passamos para o André Maia agora? Deixa só o doutor Augusto responder a última pergunta. Paranhos. É só fazer uma consideração em cima. Não sei, Luiz, eu teria que olhar melhor o caso para te falar com certeza se é ou não, ver o nervo melhor. Eu não quero voltar a slide para não perder tempo. Mas eu queria falar uma coisinha a respeito do glaucoma secundário a óleo de silicone. Boa, é uma desgraça. É uma desgraça porque, assim, não tem cirurgia boa. A tubo não funciona. A tubo inferior, que muitas vezes coloca, às vezes em top também. Trabeculectomia, eu nunca vi nenhuma funcionar, já não faz trabeculectomia quando tem óleo de silicone no seio camerular superior. Não funciona. O óleo de silicone entra na conjuntiva pela traque, fecha até qualquer traque. Aí a gente começou a fazer micropulso para esses pacientes. Talvez seja uma das melhores indicações de micropulso, seria para o glaucoma secundário óleo de silicone. Paranhos, e depois que tira o óleo de silicone, o paciente continua com glaucoma. O que você faz? Foi bem operado por um ótimo cirurgião de retina. Eu estou vendo o André Maia aqui na frente. O André tirou todo o óleo de silicone do paciente. A pressão está alta ainda. O que você faz? Bom, antes de mais nada, o André, tá bom. O André é exceção, meu amigo André é exceção. Porque, assim, as duas maiores mentiras que existem na oftalmologia, elas são o cirurgião de catarata que diz que mergulhou só um pedacinho e o cirurgião de retina que diz que tirou todo o óleo. Então, é lenda. Quando você coloca o paciente, tirei todo o óleo, tirei. Ele deita, quando você vê, está lá cheio de bolinha no microscópio, você fala, não dá. Então, assim, o Michel também tira todo o óleo, os nossos amigos todos tiram todo o óleo. Agora, os outros, que não são tão amigos nossos, eles não tiram todo o óleo, e lá fica realmente uma coisa difícil. Nosso ambulatório de quinta-feira, até pelo perfil dos nossos pacientes da escola, que são pacientes muito graves, tem que colocar, a maioria tem que colocar óleo e tudo, a gente tem uma não existe quinta-feira que eu não faça conduta, não tome conduta de 1 ou 2 glaucomas secundários a óleo de silicone na escola. Legal, então o micropulso, por enquanto, é a bola da vez. Para esses pacientes, porque o resto é muito ruim, né? Claro. Legal. Professor André Maia, vamos lá, bem-vindo. Boa noite, Rubinho. Boa noite a todos os participantes do evento. Um sucesso esse ano, aí, esse evento, aliás, mais de 400 pessoas essa hora da noite. É incrível, realmente, juntar tanta gente boa. Só um comentário em relação ao caso da Elo, realmente concordo com o Michel, a serosa, mas ela tem uma cupuliforme também, a esclera ela é convexa, como você pode ver no slide, e isso favorece a formação desse vazamento tipo serosa barra maculopatia cupuliforme. Enfim, mas vamos passar para o caso. A ideia então, André, deixa eu entrar, mas então eles encheram o paciente de corticoide e a serosa foi embora. Não, mas eu acho que não é questão anatômica, o paciente tem essa alteração que favorece, né? Você vê a OCT dele, ao invés de ele ser convexo, assim, ele é incôncavo, ele é convexo, né? Isso favorece essa situação. Não sei se dizer exatamente se o corticoide provocou isso, mas isso aí ele tem essa característica. Então é só um detalhe que é interessante. Isso facilita. Então. Exato. Bom, vamos discutir em relação à questão cirúrgica. Eu acho que a questão cirúrgica do descolamento de retina associado com a herpes é um grande problema. Eu acho que ainda a gente tem aí uma questão de desenvolvimento de técnica cirúrgica e eu queria compartilhar com vocês 2 casos. O primeiro caso é um caso bastante típico. É um paciente jovem que teve um descolamento de retina associado com retinite por herpes. E como vocês podem ver, a gente faz de rotina, nesses casos mais graves, a cirurgia de catarata, porque a gente acha que, embora ele não tenha catarata, muitos desses pacientes acabam evoluindo para catarata e o pós-operatório acaba sendo o acompanhamento mais complicado, muitas vezes não é possível retirar o óleo de silicone, como já foi colocado, então a gente prefere já fazer a cirurgia de catarata já no primeiro momento para deixar esse paciente já tratado com uma única cirurgia. A princípio, a ideia é remover o vítreo posterior, isso tem que ser feito com cuidado, mas nem sempre é possível você remover esse vítreo posterior da retina periférica com tanta facilidade. É muito importante que a gente identifique
com muito cuidado todas essas membranas que puxam e tracionam a retina, porque é muito comum que esses pacientes desenvolvam membranas epirretinianas, vítreo residual que ainda está aderido à retina, o que pode causar descolamento de retina recorrente nesses casos. O mais comum é que o vítreo já esteja solto, mas não é incomum que a gente tenha situações em que o vítreo está aderido. Então, esse trabalhar na base vítrea e trabalhar no vítreo posterior é muito importante. O que acontece é que essa necrose retiniana, ela, às vezes, ela concorre com aderência de vítreo muito, muito importante, e o que é difícil, às vezes, retirar, e aí a gente acaba fazendo o que a gente chama de retinectomia, a gente corta a retina periférica para evitar a contração desse vítreo anterior de forma inadvertida, né? E isso pode provocar duas coisas, pode provocar descolamento de retina recorrente e pode provocar hipotonia do olho de forma mais tardia. E aí, é importante fazer o laser. Eu acho que concordo com o Michel, como ele falou em relação à questão do laser. Eu acho que talvez não precise fazer todo o laser em toda a retina. Eu acho que é importante você fazer o laser da forma mais parcimoniosa possível para que você mantenha essa retina mais periférica possível e evitar aí uma visão tubular, edema de mácula persistente, membrana epirretiniana e todas as complicações que ocorrem com cirurgias extensas, né? Então, foi feita então essa vitrectomia, foi feita o laser em 360 graus, mantendo o máximo de retina possível e colocação de óleo de silicone. Então, basicamente, é uma cirurgia que se faz dessa forma. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é essa cirurgia em si, mas é a próxima cirurgia. Essa que é o interessante. Esse é um paciente jovem também, aí apresenta, ele é fásico, a gente preferiu deixar ele fásico, porque nesse caso a retina estava colada. E o que a gente estava querendo fazer aí é evitar, esse é um paciente que a gente tem com o Rubinho junto, é um paciente que a gente queria evitar que esse paciente desenvolvesse um descolamento de retina com o descolamento do vítreo. Então o paciente tem uma infecção retiniana, ele pode desenvolver um descolamento do vítreo com ruptura de retina. E aí, como vocês podem ver, a retina já com necrose, mas já tem ruptura de retina anterior na área da necrose. Mesmo na área da retina que está colada ali, você está vendo essa necrose retiniana e a possibilidade que a gente tem aí de ter uma ruptura com evolução desfavorável, como foi a que aconteceu no primeiro caso, é muito grande. Então, a discussão que eu gostaria de trazer para vocês é: será que não seria interessante fazer uma vitrectomia um pouco mais precoce nesses casos de alto risco e aí sim manter a visão adequada do paciente, evitar que ele evolua para uma visão de conta-dedos ou visão abaixo de 20/100? Se você fizer a cirurgia de forma precoce, controlar clinicamente esse paciente, né, com medicação. E aí talvez você consiga, nesses casos mais específicos, retirar o óleo de silicone com muito mais tranquilidade do que você faria se a cirurgia tivesse sido feita com a retina descolada. Então, eu queria mostrar esses dois casos e colocar agora para discussão o Michel, que está o nosso discutidor. Eu gostaria de ouvir a opinião dele em relação a esse tipo de situação e como ele faz os casos, inclusive do Rubinho também, como é que eles costumam fazer para tratamento desses casos de alto risco de descolamento de retina. Bom, antes do Michel comentar, eu só queria dar um palpite, o Michel depois complementa, e ele é a autoridade máxima aqui. Eu queria concordar. O André sabe, porque eu costumo conversar bastante com ele a respeito disso, eu acho que é fundamental intervir cirurgicamente de maneira radical nesses pacientes. Uma coisa, o paciente desenvolve necrose aguda de retina, começa a tratar o Valtrex, um pouquinho de corticoide, aumenta o Valtrex, blá, 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 vai ficando crônica e de repente descola, o quadro piora muito. Para mim, necrose aguda de retina, com raras exceções, quer dizer, tratamento máximo de antiherpético, mas cirurgia muito precoce. Como o André falou, já tira o cristalino, põe uma lente intraocular e prepara-se para o pior. Muitos pacientes ficam cegos por causa disso. São meses, aí o paciente tem a sensação que está melhorando, o médico tem a sensação que está melhorando, aí descola tudo. Michel. Bom, o André quer falar? Bem, André, eu acho que o prognóstico de descolamento de retina em necrose aguda de retina
bem relacionado, primeiro, a acuidade visual inicial e quantidade de necrose que tem na retina. Então, volto naquele número, acho que é importante insistir, mais do que 25% da retina afetada é mau prognóstico. Então, indicar a cirurgia antes que ocorra PVR, porque se o paciente tiver descolamento de retina, tem que ser feito com a maior rapidez possível, porque a PVR dele ocorre em dias e muito acentuado, né? Então, eu concordo com a cirurgia de catarata. Você fez um paciente, o primeiro, que já tinha PVR relativamente avançada e começou pelo disco óptico, que eu acho que é o melhor lugar para começar, onde as membranas são mais grossas. E a partir daí vai dissecando em relação à periferia. Isso é um aspecto técnico que eu acho muito bom, mas como você falou, são pacientes que têm vítreo muito aderido, muitas vezes é difícil realmente chegar até a retina periférica. Mas operar a catarata é importante não só para tentar chegar mais na periferia, mas também porque o paciente vai ter catarata logo em seguida, né? Então, estou totalmente de acordo com isso. Com relação ao segundo caso, é super controverso, não há nenhum estudo controlado sobre isso, sempre são séries de casos, opiniões do expert, níveis de evidência são esses que a gente tem, infelizmente, na literatura, nada mais forte. Primeiro que não é uma doença tão comum, né? Então, e as formas são tão variadas de tratar, quantos virais diferentes, corticoterapia, antiviral endovenoso, antiviral vioral, antiviral intravítreo, corticoide intravítreo, até como causa ou tratamento do processo. Tem muita variável, nenhum estudo propriamente bem elaborado para isso. Mas concordo totalmente. Desde a época que eu comecei a ver necrose aguda de retina, há cerca de 40 anos, e lembro aqui que a primeira publicação no Brasil foi feita nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. O Elcio Sato, o primeiro autor, era residente, publicou comigo e com o Rubinho os 2 primeiros casos de necrose aguda. A Denise também, né? O Sato te podou a Denise. Acho que o Sato podou a Denise daquele artigo. Não, estou lá, de coautora. Sim, desde essa época, o Blumenkranz já falava para mim o seguinte: descolamento de retina e necrose aguda geralmente ocorre, a maior parte dos pacientes, no dia 70 dias após o início dos sintomas. O quanto antes operar, se o paciente tiver vítreo turvo mais do que 25% da retina afetada e tiver ruptura de retina já, como nessa situação, vitrectomia preventiva, entre aspas, que não é bem preventiva, é preventiva curativa, está indicado. O problema é que pode ser um resultado bom a curto tempo, e nesse o polo posterior estava bom, mas o prognóstico depende muito se o polo posterior está afetado e o nervo está afetado. Nesse caso, felizmente, não estavam. Dependente, inclusive, da quantidade de retina afetada, do acometimento da mácula e acometimento do nervo, o prognóstico, do que propriamente da vitrectomia. Então, nessa situação, nós tivemos tudo de bom, porque não era tão grande a área de retina afetada, era 25%, 30%, pelo que eu vi, tinha ruptura recente, mácula não afetada e nervo não afetado, caso ideal para fazer uma vitrectomia desse tipo. Acho que a ideia de trazer esse caso é justamente provocar essa discussão, porque tradicionalmente se faz vitrectomia com a retina descolada, né? E eu aprendi com o Rubinho isso, que esses casos de Arne, eu acho que a gente tem que talvez olhar com um pouco mais de cuidado, porque quando a retina descola, aí você muda o prognóstico da água para o vinho. É quase você ter um paciente 20/20 contra qualquer coisa que não seja abaixo de 20/80, 20/200. A causa principal de baixa divisão dos pacientes com Arne são acometimento da mácula, do nervo óptico e descolamento de retina. Exato. 70% dos casos com baixa divisão são por esses motivos. Então, se a gente puder evitar de forma... É um paradigma diferente, né? Acho que é por isso que essa discussão tem que ser levantada. Se a gente puder considerar essa vitrectomia de forma um pouco mais precoce, eu acho que é interessante. Uma das coisas que é interessante fazer é ultrassom ou OCT, porque a gente vê a situação do vítreo, né? E a gente consegue ver se ele está colado ou não. E isso já dá para a gente uma dica. O vítreo colado ele pode descolar e provocar uma ruptura periférica de difícil tratamento. E aí, às vezes, o diagnóstico
é tardio, e isso acontece às vezes de uma semana a outra, né? E você tem que tomar realmente muito cuidado, inclusive com o olho contralateral, que pode ser que aconteça descolamento bilateral, e muitas vezes a gente tem isso. Mácula 1 de um lado, mácula off do outro. Quando tem um outro olho sendo acometido, geralmente não, ele é bilateral, 30% é bilateral, né, dos casos de necrose aguda. Mas geralmente eles não têm a mesma intensidade. Geralmente o outro olho tem bem menos. E aí essa é uma situação boa para fazer o laser se o vítreo estiver transparente. Então sempre pensar nessa situação também. Lembrar também, né, Michel? Lembrar que esses pacientes de escola não é por causa de patologia vitreoretinana, basicamente, é porque a retina fica necrosada, faz buraco, né? Isso é importante. Olha, pessoal, nós temos um compromisso de não terminar mais tarde, porque senão a gente vai competir com o jogo do Corinthians e Palmeiras hoje, porque eles precisam da audiência de vocês. É 9h30, a gente tem um compromisso de terminar na hora certa. Eu acho que foi um sucesso absoluto essa reunião, graças às pessoas que participaram. Parabéns a todos. Ana Luísa, que coordenou comigo, Heloísa, sempre o backstage, cada uma das pessoas aí. Foi um sucesso, nós estamos terminando ele com 300 pessoas presentes. Eu passo a palavra para a Ana Luísa, então, para se despedir. E até a próxima vez, então, em agosto, com a Midori discutindo alguns casos de cirurgia plástica para o oftalmologista geral. Ana. Eu vou corrigir você, dizer que a Heloísa não é backstage, ela é front stage, backstage também, mas ela é bastante front stage. Parabéns a todos, Elô, mais uma vez. E obrigado. Eu estou acostumado e eu sempre agradeço ser corrigido pela Ana Luísa. Obrigado, Aninha. Também nessa você está certa. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Somos dois, Rubinho. Boa noite, pessoal. Tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau. Tchau.